Boa noite a todos. Então, vamos iniciar o nosso estudo, rogando sempre a presença da espiritualidade amiga, do nosso Mestre Jesus, para que as vibrações da noite possam chegar até os nossos lares, a todos os nossos familiares, nossos amigos e possíveis inimigos. Na noite de hoje, teremos o tema O Dever. Será feito por Dionísio, e nós vamos deixar que ele mesmo se apresente e que faça a prece por todos nós. No final, o Hélio encerrará com a prece. Jesus nos abençoe. Bom, boa noite a todos. Vamos aproveitar deste momento para buscar as vibrações mais singelas do nosso grande amigo Jesus, e nós convidamos aos amigos espirituais que esteja conosco neste momento de oração. Mestre amado Jesus, amigos que nos inspiram a cada dia a buscar a estrutura maior que é o nosso processo evolutivo, para compreender em Ti, Jesus, a bênção da paz às nossas consciências. Ilumina-nos para que possamos estar vinculados a Ti, a cada momento, com a grande proposta da renovação. E se ainda conseguimos andar por caminhos escuros, pelas dificuldades traçadas pelas nossas próprias dores, ensina-nos a amar, ensina-nos a compreender, para que possamos fazer luz em nossas vidas e em nossas caminhadas, para que assim, Senhor Jesus, possamos estar vinculados à grande harmonia do universo, para fazermos parte deste banquete divino, que é o retorno à casa de nosso Pai. Ampara-nos, Senhor Jesus, neste momento, e gratos vos somos pela oportunidade que temos de trazer à baila o teu nome, o seu ensinamento e o seu amor que nos inspira a progredir sempre. Que os espíritos desta casa possam nos inspirar para que possamos ter a fala, o equilíbrio e a melhor proposta do estudo desta noite. Inspira-nos, Jesus, porque sem ti não somos nada. Bom, para aqueles que já conheço há de tanto tempo, continuo sendo o mesmo Dionísio, né? Para aqueles que não me conhecem, eu continuo sendo também o mesmo Dionísio, né? Não mudei porque ainda estou numa caminhada de processos evolutivos. Estou voltando, depois de tantos anos, a trazer uma fala simples a esta casa, a qual o meu coração se vincula e que eu sou eternamente grato nessa minha encarnação. Nasci, né, nessa cidade de Pedro Leopoldo, encontrei-me nesse centro espírita Meimei, a grande rota a qual me propus fazer, que é o processo evolutivo de minha encarnação. Os amigos que aqui estão comigo, todos vocês que eu já conheço de muito tempo, são aqueles que estão ombreando comigo o mesmo estudo, a mesma oportunidade e o mesmo carinho que eu tenho para com todos sempre. Sem vocês, eu não estaria nesse patamar reencarnatório. E todos, com cada estrutura de envolvimento, é que nos permite caminhar juntos nesta mesma estrada, buscando a compreensão de Jesus. E depois de 20 anos, praticamente, eu retorno a essa casa, né, para falar do carinho que nós temos em fazer parte do grupo Meimei, e principalmente pelo Chiquinho Carvalho, este grupo que nasceu de várias pessoas que aqui estão no contexto do estudo da noite, né? E o tema proposto foi o dever. Ainda falei para Denilson
que falou, nossa, mas esta lição, né? Esta lição sempre foi uma das lições que eu tive a maior dificuldade de falar. Mas vamos cumprir o dever que nos cabe, que é trazer, nesses breves instantes, alguma coisa que o nosso coração possa estabelecer nesses momentos. Nós encontramos a questão do dever baseado em algumas questões muito racionais. Mas gostaria de hoje estar falando de um dever vinculado a esse capítulo 17 do Evangelho, e na lição 100 do Fonte Viva que nos foi proposto, uma ideia mais arrojada dos nossos sentimentos. Por que eu digo isso? Porque o capítulo 11 do Evangelho, onde nós encontramos no item 8 sobre a lei do amor, existe no início do capítulo uma frase que fala que os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai se evoluindo. Se os sentimentos, eles são os instintos que se aprimoram, nós temos que passar por esse contexto do dever, que às vezes é muito racional e impositivo, e trazer algo que nos satisfaça a alma, né? O dever, na estrutura da própria palavra, nós encontramos no Evangelho da tradução de Guilhom Ribeiro, mais ou menos de 30 a 35 citações do dever. Vários itens tratando da proposta, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 11, né? Todos eles falando do dever, né? E nós encontramos no capítulo 11 uma imposição em que o mandamento maior, que é o capítulo, nos traz uma parábola, onde o encontro de Jesus, né, na sua narrativa, a questão do servo mau, do cobrador incompassivo. E no finalzinho dessa parábola, quando a pessoa traz a cobrança impositiva para aquele que ele não quis perdoar o dinheiro que estava cobrando, diz na parábola que o Senhor diz para ele, mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pedistes. Aquele momento em que ele ajoelha, pede perdão, para que pudesse perdoar a todos eles os seus débitos anteriores. E ele perdoa. E no momento que ele sai, ele não perdoa aquele que devia 100 denários, o Senhor diz a ele, você é um servo mau, por que você não pediu perdão por aquilo que você me devia? E não estava, desde então, no teu dever também, ter piedade do teu companheiro? Então, essa palavra, me desculpe, dever, ela vem sempre como ato impositivo. Dever é a execução daquilo que nós temos que cumprir. E como nós estamos num processo evolutivo, onde nós vamos observar que somos espíritos, e muitas das vezes nós esquecemos desse contexto, onde o espírito tem que sobrepor a questão da matéria e do nosso corpo, e vamos vivendo a questão da vida, nós temos que lembrar que nós vamos retornar, nós vamos buscar o retorno à casa da espiritualidade em determinado momento e vamos encontrar conosco mesmo, dentro dessa proposta, se nós cumprimos ou não os nossos deveres. E perguntaríamos, então, qual é o dever que nós temos perante o nosso processo reencarnatório? Poderíamos tratar de 1000 situações, mas eu gostaria de parar em 3. De uma colocação que é feita no livro Ensinos Espiritualistas, editado pela FEB, de um companheiro contemporâneo de Kardec, um médium chamado William Stanton Moses. Ele escreveu a questão do dever em 3 pontos. O dever para comigo mesmo, o dever para com o meu próximo e o dever para com Deus. Esses 3 deveres é que deveriam nortear a nossa relação de um processo reencarnatório.
Por que estamos aqui? O que estamos fazendo? E quais as nossas conquistas? Primeiro, quando a gente fala do dever em relação a consigo mesmo, nós temos que avaliar o conhecimento de si. Na pergunta 919 do próprio Livro dos Espíritos, ele nos traz a indagação do conhecer a si mesmo, né? E nesse dever para comigo, eu perguntaria, nós estamos buscando a compreensão para o desenvolvimento interior de nossa própria alma? Quais são as nossas conquistas ao longo dos anos que estamos vivendo? O que nós já conquistamos como alma, não como pessoas? Às vezes nós encontramos pessoas que chamamos pessoas de sucesso, pessoas que conseguiram recursos materiais, pessoas que devem o seu valor às questões apenas das questões monetárias e que andam em carros maravilhosos, exibem roupas de um corte fenomenal, mas que muitas das vezes são pessoas altamente, dentro do seu interior, mal resolvidas, mal designadas dentro de um processo evolutivo. Então, o desenvolvimento interior é o primeiro dever que nós devemos ter para conosco. Nesse segundo dever, em que o William Staton coloca, ele fala que é o nosso dever para com o próximo. Essa questão do dever para com o próximo é o grande fator que nos faz caminhar. Onde, quando eu começo a conhecer a minha realidade como homem, como alma, como espírito num processo evolutivo, eu sei claramente que eu não sou ninguém por estar num corpo, mas eu preciso ser uma pessoa que habita qualquer corpo que seja, mas a minha alma tem que ser transparente com as conquistas que eu fiz na minha realidade espiritual. E isso nos chama a uma propriedade que, quando a gente lembra da relação de Saulo no livro Paulo e Estevão, quando ele sai à busca de Ananias para fazer com que ele sofresse tudo aquilo que ele sentia por ter perdido o grande amor de sua vida, que era Abigail, quando ele busca Ananias e ele se depara com Jesus a um sol do meio-dia, e dizem como ele caindo do cavalo, que não sei se é real, mas o principal setor é que ele transformou-se numa cegueira durante a luz do dia. E ele, principalmente, vendo Jesus, e Jesus dizendo, Saulo, Saulo, é duro para ti recalcitrar-te contra os aguilhões. Ou seja, Saulo, repensa você, porque esse caminho que você busca ainda não é que sua alma estrutura, que sua alma deseja. Porque às vezes nós contrariamos o nosso dever, essa caminhada do nosso conhecimento interior e o nosso conhecimento para que haja em favor do próximo. E não o próximo como uma realidade de uma escada evolutiva para dar ao outro aquilo que eu acho que eu mereço para receber num plano espiritual. Isso não está dentro de um patamar correto. Todas as nossas condições de trabalho são sempre usando a necessidade do outro, mas para o conhecimento de nossa própria estrutura. E é por isso que quando Saulo, ele encontrou-se com Jesus, e a grande resposta dele foi, Senhor, que queres que eu faça? E impositando a ele o dever de realizar alguma obra, algum trabalho. E nós estamos nos encontrando a cada dia com as propostas da vida. Estamos nos encontrando com um processo pandêmico que nos arremete a um deserto de nossas vidas para saber o que é que nós desejamos, o que nós buscamos. Então, nesse contexto para com o seu próximo, eu tenho que saber se eu estou sabendo ouvir, acalentar, buscar a relação e encontrar-se comigo no outro. Porque só assim eu consigo refletir a minha imagem daquilo que eu estou realizando. Então, esse dever para com o próximo, ele nos arremete a várias situações.
se nós estamos trabalhando a caridade ou tolerância, né? Se a nossa estrutura de conhecimento nos traz e nos arremete à benevolência. Às vezes nós não somos caridosos, mas exercemos princípios caritativos, mas não faz parte de nossa alma. Às vezes nós temos tolerância com aquilo que não nos arremete a um ponto de dificuldade. A questão da cortesia, da doçura, da paciência com o outro. Às vezes nós estamos numa caminhada que o dever nos impõe a ter paciência e equilíbrio. E muitas vezes não o temos porque achamos que está distante essa nossa proposta. Outra questão que falamos também em relação ao outro, sempre é a simpatia perante o sofrimento de outrem. Às vezes nós falamos que ver o sofrimento do outro, às vezes nos cala fundo na alma e às vezes passa como se fosse um vento. Hoje, relembrando até aqui, tão logo a questão do nosso parâmetro físico, que a polícia, né, buscou aquele companheiro Lázaro e acometeu a prisão e, consequentemente, a sua morte, imediatamente, em determinados grupos, já apareceu a foto dele cravejado de balas. Me assustou. Porque, como estamos divulgando, e muitas vezes falando que era apenas esse ponto que deveria ocasionar um resultado final. Isso nos leva a entender que a simpatia para com os espíritos que ainda estão distantes, nós não conseguimos estabelecer a lei de amor. São espíritos doentes, que necessitam respeito para que nós possamos orar. Imaginemos nós, nesse momento em que ele está fora do corpo, qual é a nossa postura dentro das condições de espírita? Né? Qual é o nosso afago para qualquer espírito que esteja em derrocada moral? Né? E nesse contexto do outro dever em que ele traz, é o dever para com Deus. E essa nossa relação do dever para com Deus, né, é aquela imposição que eu tenho que ter em relação ao Criador. O Criador que fala dentro de mim e que me arremete à minha verdadeira busca. Porque a gente não pode esconder essa nossa relação com Deus. Aquela música que todo mundo canta, Senhor, eu sei que tu me sondas, é um grande momento desse nosso dever do pensamento para com Deus. Porque, querendo ou não, Deus sabe interligar a nosso pensamento e sabe aonde nós nos encontramos. E é esse dever para comigo, para com o próximo, para com Deus, é que nós devemos carregar em nossa existência. Nesse capítulo 17, né, o espírito de Lázaro, ele fala claramente que o dever é uma obrigação moral. Se é uma obrigação moral, ela não pode ser uma obrigação física. Eu cumpro porque tenho que cumprir. Isso aí seria uma questão mais material. O dever moral nos impõe a necessidade de traduzir aquilo que eu sou, naquilo que eu busco e naquilo que eu desejo encontrar no futuro. Nesse contexto, quando a gente volta ao encontro de Saulo com Jesus, é muito interessante que Saulo, ficando cego e sendo conduzido às entradas de Damasco e colocado numa pensão pequena, porque já não tinha mais recursos, e quem o conduziu foi aqueles que estavam junto com ele na caçada a Ananias, né? E ele esperando alguma questão da resposta de Jesus, que diz a ele, vá e eu vou mandar alguém encontrar-te com você. E aí vem o dever nosso para com o outro. Eu imagino, no contexto do livro, quando Jesus, ele busca Ananias e fala assim, Ananias, preciso que você vá à rua direita para encontrar Saulo.
E aí, Ananias, sabendo que Saulo estava à cata dos cristãos para matar e subjugar, qual foi o contexto em que Ananias poderia ter pensado naquele instante? Eu, Senhor, buscar ir de encontro àquele que gostaria de massacrar a todos nós cristãos? E diz Emmanuel que naquele contexto foi a ovelha indo ao encontro do lobo. Isto é um dever para com Deus, onde Ananias foi buscar a relação dele com a espiritualidade, por saber que a própria vida dele estava nas mãos de uma espiritualidade. E nesse contexto, em que vem tratando no capítulo 17, a própria narrativa de Lázaro, ele tem um momento lá que ele diz que a questão do dever, da lei da vida, foi que a espiritualidade ou Deus criou a ordem dos sentimentos, o dever difícil de cumprir, mas que guarda intimamente uma questão com o seu próprio livre-arbítrio. E a gente perguntaria, a implantação do dever estaria de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Será que nós estamos cumprindo o livre-arbítrio de uma forma que hoje falaríamos, o livre-arbítrio que poderíamos entender de duas coisas, duas situações. O livre-arbítrio de você para com você, que você toma as decisões de sua caminhada de formas muitas vezes errôneas, ou o livre-arbítrio de você ligado ou conectado a Deus. Porque quando estamos conectados a Deus, consequentemente, a relação de decisões, elas são justas e estão dentro de um patamar efetivo. Né? A cada momento em que nós nos encontramos no dever e achamos que às vezes o nosso dever é maior ou menor do que o outro, o Evangelho, no capítulo 17, diz que o dever ele é igual para todos. Porque ele colocou a questão da dor na mesma proporção, das mesmas condições para com tudo e para com todos. E esse dever nosso com Deus, com os caminhos que devemos estruturar, nos arremete o encontro de Emmanuel com Jesus. No livro Há 2000 anos, quando o Públio Lentulus, ao sair e buscar Jesus para encontrar num petitório a cura de sua filha Flávia, né, a pedido de sua esposa Lívia, e quando está Públio Lentulus meditando naquele contexto, e Jesus chega próximo a ele, já identificando e perguntando, senador, o que desejas? Poderias me procurar em dias em que os horários estivessem mais claros, mas este é o nosso momento de encontro. E está no teu querer seguir-me agora ou daqui a muitos milênios. E naquele contexto, a narrativa é tão clara que Públio Lentulus, sendo Emmanuel, ele optou por seguir a Jesus anos depois. E nesse trabalho que ele faz de um processo evolutivo de implantar o Evangelho no nosso planeta, ou, aliás, no nosso Brasil, já é uma questão do dever que a própria consciência lhe cobra, né? E que a gente busca essa realidade. E por que eu falo da consciência? Porque se nós buscarmos no capítulo 21 do livro Pensamento e Vida, e é um livro que a gente lê todos os dias como um livro de cabeceira, e é como deveria falar que nós deveríamos saber de cor e salteado, já que já diz no seu próprio prefácio que ele é uma cartilha, né, entre todos os processos, né, nós estamos buscando encontrar o dever, que ele diz que o dever define a submissão que nos cabe às leis da sabedoria. E se nós formos submissos a Deus, nós temos que estar com o nosso dever cumprido. Isto é a nossa proposição e o nosso objetivo, cumprir o dever que nos cabe. Né? E para finalizar,
a nossa fala, gostaríamos de tratar também do dever moral que nos cabe na nossa caminhada, né? E nesse processo de pandemia que nós vivemos, eu gostaria de agradecer também a toda a equipe do Meimei, aos meus amigos, né? A todos aqueles que nós ombreamos desde o início e estamos ombreando até agora os caminhos de luz da doutrina, para que possamos continuar na mesma batalha de cumprir o dever que nos cabe. Desde o início, quando adentramos esta casa, nós cumprimos um dever, principalmente na área mediúnica, né? Lembro de Nélia começando, o Eugênio começando, nós sendo um grupo Jovens Cáritas, iniciando todo um processo de deveres para a estrutura de uma caminhada, né? E cada um que foi fazer parte dessa cerca para colocar um grande trabalho no rebanho vinculado aos nossos objetivos, eu sou muito grato, porque se eu estou ainda no processo de evolução, vocês foram o início da minha caminhada. E eu não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês, ao Hélio, a Daluz, Eugênio, né, a toda a equipe, né, e depois aqueles que fazem parte do meu coração, o Denilson, a Aline, né, e todos aqueles que, por um determinado momento, não consigo visualizar pela tela. Mas todos vocês são parte de minha existência. Muito obrigado. Obrigado, Elise. Seja bem-vindo à sua casa também. Agradecemos aí a palestra. O convite já está feito para os outros participarem aí também, em Ribeirão Preto. Pode falar aí também da sua casa aí para a gente, deixar registrado qual casa que você frequenta aí. Para quem não te acompanha e acompanha as atividades aí, pode falar para nós. Primeiro passo, eu não tenho rede social. Eu tentei acompanhar Eugênio, mas não consegui, né? Eugênio é da rede social, eu não sou, então não tenho rede social, mas fazemos parte da Seara de Amor, né? Essa casa também já tem 30 anos, e que a gente trabalha com as questões dos jovens e adolescentes da comunidade, né? E que todo aí também está aberto para todos, como o Eugênio já fez palestra, né? Denilson fez sucesso na palestra também aqui, todo mundo pediu para retornar. E a grande expectativa nossa casa para fazer ouvir palestra é a Nélia, que já estamos tentando há anos e não conseguimos. Isso aí, está registrado. Muito obrigado aí pela palestra. Então vamos silenciar nossas mentes, nossos corações, para que possamos ouvir no nosso íntimo a voz do Cristo nos dizendo: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E que nós possamos caminhar em paz, vencendo as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, crescendo em espírito, iluminando o nosso caminho, iluminando as nossas mentes, para que possamos vencer a nós mesmos nessa caminhada. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, e que a gente mantenha sempre a sintonia com o plano divino. É um dever nosso, que assim seja. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.